Graças a Deus. Hoje estaremos comentando sobre a lição de número 13, que é a continuidade da lição anterior. E ela vem falando sobre o servo do Senhor, parte 2. Nós comentamos algo acerca, só para relembrarmos a lição anterior, vem falando sobre o servo do Senhor, né, e algumas qualidades desse servo, né, como, por exemplo, a missão que esse servo teria, um mestre do direito, uma tarefa mundial, a atuação do servo, a vitória por meio do sofrimento e por aí vai. Mediante tudo isso, apontando, né, as qualidades desse servo sofredor. E só para nós relembrarmos que Marcos capítulo 10, versículo 45 diz que o Filho do Homem veio para servir, né, e não para ser servido, e dar a sua vida em resgate de muitos. E hoje nós estaremos fazendo uma complementação dessa lição passada, que é a lição de número 13, né, que seria a parte 2, que está baseada também no livro de Isaías, o capítulo 42, do 1 ao 7. Eu queria nesse momento convidar você a abrir a sua Bíblia, Isaías 42, só para nós estarmos dando entrando um pouco melhor na lição mediante a palavra. Isaías, o capítulo 42, estaremos lendo somente do versículo do 1 ao 7, diz assim, o título da palavra, da mensagem diz, é Servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu e formou a terra, e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Uma coisa interessante aqui, nós vemos que fala que ele viria, a missão desse servo, ele viria, não com barulho, como nós estudamos na lição passada, né? Ele não se exaltaria, né? Mas viria de uma forma pacífica e tranquila. Verdade é que o povo de Israel, eles aguardavam, né, um Messias que viesse, né, tomar o reino da época. O povo estava subjugado, né, sob o domínio romano, e o povo aguardava, né, um Messias, né, o rei dos judeus, que viria e tomaria o trono, né, para libertar o povo da situação que ele estava vivenciando naquela época, naquele momento. Só que Isaías já havia profetizado que a missão desse servo, né, não seria assim, ele não viria, né, ele seria um servo humilde e sofredor. Ele não viria destronar ninguém, né, entre aspas, destronar o governo humano, mas ele viria destronar o reino das trevas. Mas esse servo ele viria de uma forma que ele seria submisso, né, e seria pacífico em todos os aspectos. E uma coisa interessante que vem dizendo que o versículo 6 desse livro do capítulo 42 fala assim, eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei. E te darei por conserto do povo e para luz dos gentios, conserto do povo. Uma coisa interessante
que os judeus da época, né, principalmente os fariseus, escribas, né, os saduceus, eles se diziam assim estudiosos da lei, mas se realmente eles estudassem a lei na íntegra, eles veriam que, né, conforme o livro de Isaías vem registrando, e eles liam esse livro nas sinagogas aos sábados, se eles lessem, realmente eles entenderiam, né, que Jesus era o Cristo prometido, era o Messias enviado da parte de Deus. Mas eles, né, quando a Bíblia diz que Jesus mandaria ele para conserto do povo, né, e muitos desses não o receberam, alguns receberam de bom grado e receberam assim a salvação, mas já antecedendo aqui nesse versículo de Isaías, nós vemos que ele fala assim, ó, por conserto do povo e para a luz dos gentios. Né? Então já havia uma pré-determinação, né, de que o povo com certeza negaria, eles rejeitariam o Messias prometido, e Jesus de alguma forma seria luz para os gentios. E aí nós entramos na questão da nossa introdução, né? Não somos judeus, né? Não nascemos da raiz judaica, não viemos, né, de uma parentela, mas nós fomos enxertados na videira verdadeira, né? Porque eles negaram, eles não quiseram. Então aqui Isaías já vem dizendo que ele seria luz para os gentios. E aí nós entramos na questão de quando os apóstolos recebem os mandamentos do Senhor, né, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido e receber o revestimento de poder. Mas quando Jesus disse ficar em Jerusalém, era por um período de tempo, até que do alto recebessem poder e pregassem, né? Mas como eles ficaram só focados em Jerusalém, aí Jesus chama agora o apóstolo Paulo, que era um perseguidor, porém homem escolhido desde o ventre, né, para ser luz para os gentios também. E agora começa essa obra na vida do apóstolo Paulo, de ele ministrar, né, a palavra, o evangelho para os gentios, e os gentios receberam de bom grado. Né? E agora nós vamos, só para nós relembrarmos, aí a nossa lição vem falando sobre, né, essa questão, a nossa lição de número 13, é o servo do Senhor, parte 2, e que eu queria ler aqui com você, uma das nossas, né, o alvo da nossa lição, né, você que tem, né, a sua lição, nós estamos fazendo uso, né, dessa lição aqui, que é da editora Cristã Evangélica, e vem falando sobre, né, os profetas. Então, se você já está quase que no final, mas é uma lição assim, muito interessante, né, muito boa, de muito proveito. E ela tem alguns alvos, né, a serem assim, de ter uma certa visão, né, uma dedicação, que fala assim: o alvo da lição, o aluno será capaz de saber reestudar vida, ministério, sofrimento, morte e vitória do servo sofredor. Ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Buscar, no exemplo de Cristo, modelos para a vida ministerial diária. Então, primeiro ponto: reestudar vida, ministério, sofrimento, morte e vitória do servo sofredor. Vida e ministério. Nós entendemos, né, sabemos que, né, a infância desse servo sofredor, que nós já sabemos que aponta para Cristo, né, em relação ao seu nascimento, o período da sua infância nós não temos assim um conhecimento, a Bíblia não traz assim com clareza, só após os 12 anos, fala do seu nascimento, depois dos 12 anos, quando ele está no templo, né, ele debatendo com os doutores da lei. O ministério, nós sabemos que Jesus exerceu o ministério a partir dos 30 anos de idade, que isso era a idade, né, que considerado como se fosse a maioridade, e a idade de exercer ministérios proféticos. Jesus veio exercendo com autoridade esse ministério, sofrimento,
porque ele já sabia, já havia uma pré-determinação, ele já sabia o que lhe aguardava. Tanto é que quando ele sobe no Monte das Oliveiras, antes de ser entregue, ele ora, na sua oração, ele ora ao Pai, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele orava assim com intensidade, de maneira que os seus suor se tornaram gotas de sangue. Então ele sabia do seu sofrimento, sabia da sua morte, sabia que ele morreria de morte na cruz, uma morte que era considerada maldita, só os malfeitores, e quem era maldito morreria no madeiro, mas ele se fez maldito por mim e por você, para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados e fôssemos reconciliados novamente com o Pai. E a vitória do servo sofredor, ele mesmo disse na sua palavra: eu dou a minha vida, mas vou tomá-la, porque esse mandamento eu recebi de meu Pai. Então já havia também essa questão que ele morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria, ele entregaria sua vida. Tanto é que Herodes, ele pergunta, quando Jesus ele deu o brado de vitória, está consumado, ele expirou na cruz do Calvário. E quando José de Arimateia vai pedir o corpo, ele pergunta que ele se surpreende por tão rápido. Será que ele realmente morreu? E mandou confirmar com o centurião se Jesus realmente havia morrido, porque esperava que ele ficasse sofrendo mais tempo. Mas ele inspirou na sexta-feira, entregando a sua vida por amor de nós. E ele se surpreende com essa questão, mas esse mandamento Jesus havia recebido do Pai, que ele expiraria, ficaria no seio da terra durante esse período, mas ressuscitaria no terceiro dia, como havia dito, e haviam profecias em relação a isso. E ele apareceu a alguns durante esse período, até ser assunto ao céu. Ter o mesmo sentimento que eu vi também em Cristo Jesus, esse sentimento de amor, de humildade, de compaixão, de misericórdia. Então nós temos que compreender também esse sentimento e procurar ter esse mesmo sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que nós também possamos sentir e possamos agir dessa forma, sabendo que Deus é fiel, que o Jesus ele quer que nós sigamos os seus passos no que diz respeito a ter uma vida casta, uma vida de obediência, uma vida de amor. Ele veio, uma coisa interessante que Jesus ele cumpre todos os mandamentos, ele cumpre na sua vida, e ele agora pode com autoridade ser recebido em glória, assim como ele foi recebido em glória, foi revestido de poder. Então esse mesmo sentimento de humildade, de compaixão, de misericórdia, de olhar o próximo com amor, é o mesmo sentimento que nós também devemos ter, seguindo os passos do Senhor Jesus. Buscar no exemplo de Cristo modelos para a vida e ministerial diária. Ter uma vida ministerial diária. Nosso ministério, a nossa vida, ela não começa dentro da igreja. Nossa vida e ministério começa primeiramente dentro da nossa casa. A casa é uma extensão do que nós somos na igreja. Então é importante nós sabermos disso, que o nosso ministério precisa ser um ministério diário, cotidiano, na minha casa, no meu trabalho, na faculdade, na escola, onde quer que eu estiver, que eu possa realmente mostrar e ser exemplo de que eu sou um servo fiel ao Senhor, para que isso possa repercutir no meu ministério na igreja. A gente às vezes faz essa inversão de valores, exercemos o nosso ministério na igreja, esquecemos de casa, e com isso nós já podemos observar que não teremos êxito, porque a nossa vida ministerial, a nossa vida cristã, ela começa dentro da nossa casa, e aí sim se estende no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos vizinhos. Amém? E a nossa lição de número 13, diz assim: a lição anterior conhecemos a série de 4 cantos que apresentam como nitidez
cada vez maior a figura do servo sofredor, aquele que, por meio da sua morte, efetua a salvação de alcance universal. De modo geral, os judeus não compreendem esse retrato. Eles queriam e esperavam um Messias real, um libertador triunfante e glorioso. Somente à luz do Novo Testamento, enxergamos aqui a pessoa do nosso Salvador Jesus. Ele certamente lia esses cânticos como programa divino para a sua obra aqui na Terra. Como nós comentamos, que de modo geral os judeus não os compreenderam esse retrato, porque eles esperavam, como nós comentamos no início, um Messias libertador, um Messias triunfante, glorioso, que viesse com o exército e tomasse o império da época. Mas Jesus ele entra na cidade, entre Jerusalém, sentado em um jumentinho, humilde, e as pessoas ali o receberam com palmas, estenderam suas vestes nas ruas para que ele passasse, e diziam, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então ele entra na cidade de uma forma humilde, mostrando que não era aquilo que eles esperavam. Porém, se eles olhassem para tudo que ele fazia, até mesmo quando o próprio João, ele estando preso, ele pergunta aos seus discípulos, vá até ele pergunta se ele realmente é o Messias que nós esperamos. E Jesus olha para ele e fala assim, diz para ele que os cegos enxergam, os coxos andam, os paralíticos andam também, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Então eles tinham que ter guardado isso no seu coração, mas mediante isso, mesmo mediante essa renúncia de aceitarem Jesus como servo sofredor, ele foi luz para os gentios e hoje nós somos bem-aventurados porque nós não vemos com os nossos olhos, mas nós cremos e sentimos no nosso coração e confessamos que Ele é o nosso Deus, o nosso Redentor. Rei dos judeus, nasceu em estrebaria, viveu cercado de pessoas humildes e sofreu morte vergonhosa na cruz. Que coisa interessante, Rei dos judeus, nasce em estrebaria, viveu cercado de pessoas humildes e sofreu morte vergonhosa na cruz. Um homem que só fez o bem, que só praticou o bem, um homem que nasceu humildemente, porque as hospedarias estavam lotadas, devido à ocasião de ter evento na cidade. E ele nasce humildemente numa manjedoura, os pastores vêm o adorarem, viveu entre pessoas humildes. Jesus ele tinha uma preocupação muito grande em relação às viúvas, os órfãos, e é uma coisa interessante que o amor, o carinho que ele tinha, Jesus jamais despedir alguém, melhor dizendo assim, com suas mãos vazias, mas ele sempre tinha algo a dar, em termos de cura, em termos de alimento, uma coisa interessante. Uma das coisas que me chama muita atenção, que às vezes, lendo a palavra durante a semana, nós observamos que Jesus, quando ele está na sinagoga no dia de sábado, e ele viu um homem com a mão mirrada, e os judeus, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, queriam de alguma forma apanhar de algum sentido, queriam saber se ele curaria aquele homem no sábado, porque não era lícito, segundo eles, curar no sábado. Jesus chama aquele homem para ficar no meio, tira ele do oculto, manda ele ficar no meio, e pergunta a eles, se por acaso algum boi ou ovelha deles, um cordeiro, caísse num buraco, se eles não tirariam esse animal, porque já que no sábado não era lícito as pessoas carregarem fardos, Jesus, entendendo que a doença daquele homem era um fardo para a vida dele, e é como se estivesse dizendo, olha só, hoje é sábado, meu filho, hoje é sábado, você não pode carregar esse fardo da doença. Por isso Jesus o libertou, melhor dizendo, Jesus restaurou a sua mão, Jesus curou, e eles não entendiam, porque o próprio Jesus falou que eles veriam, mas não conseguiriam enxergar, ouviriam, mas não entenderiam, porque eles estavam com o coração duro, endurecidos, viviam naquela formalidade, naquela
se dizendo que cumpriam a lei, mas nem com o dedo eles moviam ela. A realidade é essa. Queriam que os outros vivessem, mas eles não. E Jesus veio quebrando tudo isso. Na nossa introdução diz assim: nesta lição vamos olhar os cânticos de novo. Desta vez não da ordem que Isaías os escreveu, mas na ordem do seu cumprimento em Cristo. Teremos de pular entre os 4 cânticos e os 4 evangelhos para ver como a Escritura interpreta a própria Escritura e como Deus cumpre os planos que Ele mesmo traçou séculos antes. Nesta lição vamos olhar os cânticos, de uma outra forma, de um novo parâmetro, e ver o que Jesus já preparou em relação ao seu povo. O primeiro tópico da lição diz assim: vida e ministério do servo. Nós vamos estar os começos. Eu queria também convidar você nesse momento a abrir sua Bíblia, Isaías 49. Não vamos ler todo o capítulo, mas só para a gente poder ter Isaías 49, 1 ao 2 fala assim: ouve-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Nós aqui vemos que quando o anjo, Gabriel, ele chega até Maria, ele diz que ela conceberia, que ela não temesse, que ela conceberia, mas o que dela seria gerado era fruto do Espírito, e assim se cumpriu. Jesus foi gerado no ventre. Maria foi uma bem agraciada, porque Deus olhou a graça nela e permitiu que o útero dela fosse gerado ali o Filho de Deus. Jesus veio em forma de carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então ele se manifesta, aí ele veio dizendo aqui que o Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, e fez menção do meu nome. Até o próprio nome o anjo disse que seria Jesus, disse para ela, que seria o Salvador, ele seria o Cristo de Deus. O versículo 5 e 6 diz assim: e agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que lhe torne a trazer Jacó, mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Israel não se deixou ajuntar. Aí cumpre-se também quando Jesus disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, quantas vezes quis eu vos ajuntar como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo de suas asas, mas eles não quiseram. Aí ele vem falando que, contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Contudo, isso, ainda que eles negassem, ainda que eles não quisessem, Jesus seria glorificado aos olhos do Pai, e assim ele o foi. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra, ou seja, até os confins da terra. E nós já entramos na questão da universal, que ele seria luz para os gentios, e assim aconteceu, assim Deus o fez. Os começos. A história do servo começa antes do seu nascimento. De fato, a palavra escolhido nos leva à eternidade, antes da fundação do mundo, quando Deus determinou o plano de salvação e nos escolheu em Cristo. Efésios 1:4. Sim, no ventre de Maria, Cristo foi formado quanto ao seu corpo humano pelo Espírito Santo e já recebeu o seu nome, tanto divino, Filho de Deus, como humano, Jesus o Salvador. O velho Simão reconheceu o cumprimento da profecia da luz para os gentios
E assim como o menino foi crescendo, subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, Isaías 53, 2, naquela casa pobre, debaixo do jugo da opressão romana, nos lembra como foi escondido por Deus, protegido da fúria do rei Herodes, e desde cedo começou a manifestar o dom de falar. Aqui vem dando uma rápida pincelada da fúria de Herodes, quando Jesus ele tem conhecimento, Herodes tem conhecimento do nascimento e manda matar as criancinhas de 2 anos abaixo, já querendo exterminar o Jesus, que seria o rei dos judeus. Quando ele ficou sabendo que era o rei dos judeus, ele com medo de perder o seu império, a sua posição, acreditando que seria um menino que viria a se rebelar, fazer com que o povo se rebelasse contra o império. Mas essa não era a chamada de Jesus, não era para derrubar através da força, através da espada, império nenhum, mas para que as vidas fossem transformadas pela renovação de um novo entendimento, um novo começo acerca do reino de Deus presente na vida do homem. Aí vem dizendo que ele recebeu, Maria, foi gerado em Maria quanto ao seu corpo humano, e o próprio Simão reconheceu quando Jesus foi levado ao templo depois de 8 dias para ser apresentado. E Simão, que aguardava a redenção de Israel, ele pega essa criança nos braços e diz: Senhor, despede agora o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele se regozija, porque o Espírito estava sobre a vida de Simão, que era um homem fiel, temente a Deus, servia no templo, e ele estava naquele momento exercendo a hora do seu exercício ministerial. E Jesus foi apresentado e ele segura a criança nos braços e se regozija por segurar a redenção de Israel nos seus braços. Naquela casa pobre, debaixo do jugo da opressão romana, Jesus veio no momento em que o povo de Israel era totalmente dominado pelo Império Romano. O povo sentia muita... Eles eram muitos oprimidos. E eu, observando a lição também e meditando um pouco, irmãos, o povo ficou 400 anos sem receber profecia. Só deveriam se guiar pela lei de Moisés, segundo o último versículo de Malaquias. Um dos últimos versículos, se eu não me engano, os 3 últimos versículos de Malaquias veio falando que lembráveis da lei de Moisés. O povo agora só ia se seguir, serem direcionados pela lei de Moisés. Então ele fica 400 anos sem revelação, sem profecia. Tanto é que uma coisa que me chama muita atenção é que nos evangelhos, quando Jesus começa o seu ministério, nós vamos ver que existia muita possessão demoníaca. As pessoas eram possessas por demônio, eram muitos, não eram poucos não. Enfermidades aos extremos, porque o povo não tinha Só quem tinha conhecimento da lei eram os escribas, os fariseus, e eles liam nas sinagogas e viviam uma vida assim um pouco que à margem realmente do que deveriam viver. Então Jesus vem num tempo de opressão, onde não só o Império Romano está oprimindo o povo em relação aos tributos, ao domínio territorial, mas também existe um domínio espiritual naquela situação, onde o povo tinham muitas possessões, eram muito oprimidos por demônios, muitas enfermidades. Tanto é que as pessoas nós vemos os relatos do Evangelho, nós vamos ver que as pessoas traziam os possessos de demônio para serem libertados, pessoas a serem curadas. Então era muita gente. O império, a opressão não era só romana, mas também era uma opressão espiritual, uma expressão do reino do mal em relação a aquelas pessoas. O ministério, Isaías 42, do 1 ao 4. Vamos ler Isaías 53, 4.
nos diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Aqui vem dizendo da questão, né, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, né, levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, né, servo sofredor, ministério do servo sofredor. Então, Jesus, então ele veio com ele sabia desde a fundação do mundo, ele sabia para que ele vinha. O seu ministério era um ministério de sofrimento, só que um ministério também que ele seria, né, a partir do momento que ele cumprisse o seu ministério, né, que tivesse tudo consumado, ele, né, seria novamente glorificado, porque a Bíblia diz que ele não se usurpou, ele deixou a sua glória, né, se desvaziou da sua glória e veio como servo, né, veio como humano, né, exercendo assim o ministério, conhecendo o sofrimento, né, das pessoas, a dor das pessoas, e sabia todo o sofrimento que lhe aguardava, né, que seria cuspido na sua face, ele apanharia, colocaria um espinho de coroa na sua cabeça. Então ele tinha noção de todo o seu sofrimento, né, o servo sofredor, ele tinha todo esse conhecimento, né, enquanto que hoje as pessoas, né, vivem uma vida de regalias, né, meditando na palavra, Jesus falou assim, ó, de graça recebeis, de graça vos dais, né, em relação ao poder, ao ministério, à unção que desceria sobre a vida dos apóstolos. E uma coisa interessante é que hoje as pessoas, alguns vivem, né, entendem, sabem que o ministério de Jesus foi um ministério de sofrimento, mas eles não abrem mão, né? Não estou dizendo com isso que você tem que, né, apanhar, você tem que sofrer por amor a Cristo, mas é viver uma vida de humildade, né, descer um pouco dos pedestrais, né, parar de estrelismo, né, procurar realmente se posicionar, né, e seguir, né, as pisadas do Mestre, né, ser humilde, andar a obediência, compartilhar, né, o amor, compartilhar a compaixão. E nós vemos aí pessoas que realmente vivem à margem disso. Eu não sei se eles vivem um outro evangelho, né, porque o apóstolo Paulo falou que ainda que descesse outro evangelho, né, que fosse anátema, né, que ainda que descesse um anjo que pregando outro evangelho, mas nós olhamos para o evangelho, olhamos para os sofrimentos e vemos em Jesus o exemplo de uma vida casta, uma vida humilde, e ficamos surpresos com certas atitudes que nós nos deparamos nos dias atuais, né, de pessoas que se fazem questão de serem chamados, né, apóstolos, pessoas que fazem questão de serem chamados, né, não, eu sou um profeta de Deus. E nós vemos que Deus andava, tudo que Jesus fazia, ele fazia no anonimato, né? Ele fazia chamar, falava assim, olha, não conte para ninguém. E uma coisa interessante, que é ver as coisas serem rapidamente divulgadas, é ter essa mesma atitude. Às vezes quando nós falamos, não conte para ninguém, você vai ver, todo mundo já está sabendo. Mas Jesus falava não com esse intuito, ele falava realmente que não se revelasse, não se divulgasse. Os próprios demônios, uma coisa interessante, os próprios demônios, quando Jesus chega naquela cidade de Gadara, aquele homem que estava com a legião sobre o seu corpo, porque eram muitos demônios, quando ele viu Jesus, ele já, pela própria palavra deles, né, alguns doutores e escribas não acreditavam quem ele era. É uma coisa triste, né, mas infelizmente nós hoje ainda vivemos situações assim, pessoas que realmente, né, precisam aprender muito, né, com essa nossa lição, com a lição que estamos lendo sobre viver uma vida casta, né, e olhando os exemplos desse servo sofredor, para termos também uma vida de vitória na presença do Senhor. Em nosso ministério, será que visamos o reconhecimento humano? Né, tá aí uma pergunta. Né, e muitos visam esse reconhecimento humano, sim, né, fazem por aparecer esperando recompensa, como nós comentamos na lição passada, né? Servo é diferente de empregado. Empregado sim tem direitos, né, trabalhistas, mas o servo não. O servo ele serve com amor ao seu Senhor, com gratidão, né, no coração, porque ele sabe, né, que a recompensa, né, do servo está no reconhecimento do seu Senhor, e não ser reconhecido
né, não ter reconhecimento humano. Né, e muitos procuram isso. Jesus já dizia para os apóstolos, quando ele envia os apóstolos e eles vão, Jesus dá poder para os apóstolos, e eles vão de cidades e nas aldeias anunciando, eles voltam, né, alegres, se regozijando, dizendo: Senhor, no teu nome até os demônios são submetidos a nós. E Jesus, ele se alegrou em um momento por isso, mas ele falou assim: olha, não vos alegreis porque eles se sujeitam a vocês, mas porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Né? Então essa sujeição, né, ao Senhor, ao Espírito que estava, ao poder que estava na vida dos apóstolos, né? E hoje também nós temos que ter essa mesma atitude, né, de nos alegrarmos sim, por ter o nosso nome escrito no livro da vida, não pelo que nós fazemos, pelo ministério que exercemos, pela unção de Deus que está sobre a nossa vida, mas porque nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. O tópico 2 da nossa lição: o sofrimento e a morte do servo. O sofrimento e a morte do servo. O sofrimento. As últimas horas da vida terrestre foram o ponto culminante do sofrimento do servo. Veja como Isaías 56 se cumpriu ao pé da letra. Ofereci as costas aos que me feriam. E Marcos 15:15, e a face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Subiu Jesus a Jerusalém totalmente resoluto. Fiz o meu rosto como um seixo, sabendo o que ia acontecer. É o que nós comentamos, né? Ofereci as costas aos que me feriam. Né? Jesus, em algum momento, ele relutou, né? Quando ele foi entregue, ele não brigou, não arrumou tumulto, não arrumou confusão. Como ovelha, ele foi levado para o matadouro, né? Foi cuspido, foi esbofeteado. E é uma coisa interessante que Jesus olha para aquela multidão que, quando foram buscá-lo no monte, ele fala assim: eu estive com vocês todos os dias no templo, curando, e agora vocês vêm a mim com espadas e pedaços de pau. Então, irmãos, essa é o que a humanidade, né, a gratidão que eles tiveram com Jesus. Né? Muitos que estavam ali, um grande número deles, né, e por que não dizer quase que todos, viram um homem que só fazia o bem, pregava a paz, curava os enfermos, multiplicava os pães, mas incitados pelo mal, incitados pelos escribas e os doutores da lei, né, eles se rebelaram contra o Senhor. E uma coisa interessante que Jesus fala que ele ofereceu, né, as suas costas, né, as pessoas esbofetearam nele, as pessoas cuspiram nele, pisaram nele, e até o próprio, quando ele está diante de Pilatos, ele fica surpreso e fala assim: Vika, você não vai dizer nada contra esses que estão te acusando? Tu realmente é o rei dos judeus? E Jesus só olha para ele e fala assim: tu sabes, tu dizes, né? Tu o dizes. Ele não se vangloriou: eu sou. Ele ficou, né, calado, né, recebeu ali a sua sentença, né? Ele não se autodefendeu, né? Não havia necessidade disso, porque ele sabia do seu ministério e da sua chamada, o que lhe aguardava, né? Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Mas pior que o sofrimento do corpo era o da alma. Ao ouvir os gritos: crucificam, crucificam, do mesmo povo que dias antes o havia saudado com tanta alegria, mas com tanta cegueira espiritual. Como nós dissemos no início, aqueles que receberam quando ele entra na cidade, sentado no jumentinho: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Agora essa mesma multidão grita: crucificam. Então, mais do que, a dor, o sofrimento do corpo era sentir isso na alma. Aqueles que
né, o aguardava, aqueles que andaram com ele, aqueles que o saudaram, agora estão pedindo para que ele seja crucificado. Não é muito triste, né, totalmente assim numa cegueira, né, espiritual. Eles foram, né, fermentados pelos doutores da lei, pelos fariseus, para que soltassem, gritassem e soltassem Barrabás, né, Barrabás, filho de Rabás, né, um ladrão, né, homicida, e prendessem e crucificassem Jesus, o Filho de Deus. Então nós comentamos sobre o sofrimento e tem agora a questão aqui da sua morte. Isaías 53, 7 ao 9, diz assim: e foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porque José de Arimateia, homem que tinha uma certa posição, ele comprou, quando ele pede o corpo de Jesus, né, ele tira ele do madeiro, ele envolve ele num pano, num linho fino, né, e o sepultou na sepultura que foi aberta na rocha, colocou Jesus ali e mandou revolver uma grande pedra na boca do túmulo. Então com o rico foi contado, né, ele pede o corpo de Jesus, né, como ovelha foi levado aos tosqueadores e não abriu a sua boca, né? Ele não clamou, ele não fez barulho, ele foi em silêncio, né, sabendo que aguardava a morte. Dos detalhes aqui chamam a nossa atenção a exatidão de Deus em cumprir sua palavra. O primeiro, Cristo mesmo cumpriu, não abriu a boca, dizendo apenas o mínimo para efetuar sua condenação. Sabemos que esse capítulo de Isaías estava no coração de Jesus naquela noite. Trata-se então de um cumprimento consciente, um ato de obediência à palavra de Deus. Jesus sabia, como nós comentamos, do seu ministério, tudo que ele passaria, né? Ele já tinha noção de tudo, estava consciente, tanto estava consciente, como nós também comentamos, que no Monte das Oliveiras ele orava intensamente, né? Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. E logo em seguida ele diz: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, né? Sabendo que para que ele tinha vindo, né? Então ele veio cumprir conscientemente o seu ministério, sabia o que lhe aguardava, né? E uma coisa interessante também aqui nós vamos ver quando Jesus ele se apresenta ao apóstolo Paulo, a Saulo na época, que depois veio ser Paulo, o apóstolo Paulo. Ele fala assim, ó, vai, né, até ele, mandando aquele homem fosse até a rua direita, né, orar por Paulo, porque ele é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto ele vai padecer pelo meu nome, né? Então o apóstolo Paulo também teve um chamado, né, de uma vida de sofrimento. E uma coisa interessante que os discípulos, logo no início, quando eles pregavam, anunciavam Jesus, que eles eram presos, açoitados, eles se alegravam por serem dignos de estarem padecendo sofrimento em prol do nome do Senhor. Eles se alegravam por isso, né? Então Jesus, ele sabia, tinha consciência disso, né? E muitas das vezes também nós temos que aprender muito com o Senhor, né? Que às vezes nós sofremos por amor ao reino, né? Somos perseguidos por amor ao reino, somos caluniados, e o próprio Jesus falou isso, que nós seríamos perseguidos em prol do seu nome, seríamos odiados por muitos em prol do nome do Senhor. E assim hoje a igreja é odiada, a igreja passa por, às vezes, por, né, tudo que o Estado puder fazer, né, para tentar ofuscar, né, a igreja vai fazer, porque o mundo jaz no maligno. Nós não somos estamos aqui de passagem, nossa pátria não é essa. Então a nossa estadia aqui nesse mundo é de sofrimento, somos peregrinos em terra estranha, mas Deus, ele tem o melhor para aqueles que perseverarem até o fim.
No segundo, porém, ele não teve instrumentalidade alguma. As palavras com o rico esteve na sua morte encontraram o seu cumprimento no ato de José de Arimateia, que nem pensava na profecia, apenas quis honrar seu mestre falecido. O que nós comentamos, ele toma o corpo de Jesus, envolve num lençol fino, de linho fino, e coloca ele lá na sepultura. O terceiro tópico, a vitória do servo. Terceiro tópico, o primeiro subtópico diz assim: a obra realizada, Isaías 53, 10, 12. Vamos dar uma lida também, só para a gente poder ter mais peso, né, no nosso comentário. Do 10 ao 12 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Então nós vemos aqui essa questão de que Jesus ele veio com essa incumbência, né, com essa convicção, né, dessa obra realizada. Né, Isaías vem dizendo aqui que o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Né, ele sabia que tudo que ele padeceria, tudo que ele sofreria, mas ele também tinha consciência, né, de que as coisas que viriam logo depois, né, do quanto as pessoas, né, se regozijariam por aceitarem a palavra. E nós vemos, né, que Jesus, quando ele é assunto aos céus e que os discípulos recebem revestimento de poder, né, no primeiro discurso de Pedro, quase 3.000 almas se agregaram à igreja, quase 3.000 almas se converteram, e por aí, né, até hoje um grande número de pessoas tem se convertido ao Senhor. Né? Então eu creio que ele ficou e tem estado satisfeito com todo o seu trabalho, por ver pessoas sendo transformadas, libertadas, né, curadas de enfermidade. O trabalho de sua mão, né, ele ficou satisfeito, e eu creio que existe uma satisfação no coração do Senhor. Por isso que vale a pena nós sermos fiéis, guardarmos, né, com confiança e esperança as promessas do Senhor, o que ele tem feito, o que ele tem prometido, porque sabemos que ele é poderoso e é fiel para fazer infinitamente mais o que nós pensamos ou desejamos. A obra proclamada, Isaías 42, vem dizendo vamos ler o 49:6. A obra proclamada fala assim, 49:6, disse mais: pouco é que sejais o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra, até os confins da terra. Te dei para a luz, como luz para os gentios. Então esse evangelho do reino será pregado aos quatro cantos da terra, então virá o fim. Quando o discípulo quiser, o Senhor mostra-nos, né, nos diz, né, o sinal de que tudo isso vai acontecer. Ele falou assim, não, o evangelho será pregado aos quatro cantos da terra, né, e então virá o fim. E até hoje, né, o evangelho tem sido pregado através da vida das igrejas, de missionários, né, principalmente dos missionários que não têm tido amor por suas vidas, têm saído das suas pátrias, deixado suas famílias e têm se lançado na obra, na proclamação do Evangelho do Reino de Deus. E é muito bom nós, como igreja, né, termos, né, ter esse coração, né, voltado, né, para missões, né, porque esse é o maior objetivo da igreja, é fazer missões. Então que nós tenhamos um coração de missionário, um coração empenhado, né, realmente na obra do Senhor.
né? Nós somos missionários na nossa casa, para os nossos parentes, nós somos missionários para os nossos vizinhos, nossos amigos, né? E também contribuímos também através da oração, né? Da ajuda de manutenção, para que os nossos missionários também fiquem no campo, os que estão distantes, né? Proclamando o evangelho de redenção, proclamando as boas novas de salvação a povos não alcançados. E esses povos precisam ser alcançados para que, né, Jesus Cristo venha buscar a sua igreja, porque esse é o desejo, né, da sua noiva. Nós estamos aguardando, né, com esperança, né, essa obra do Senhor. A vitória final. Louvado seja o nome do nosso Deus. A vitória final diz assim: aquela grande multidão na visão de João vinha de todas as nações, tribos, povos e línguas. Esses cânticos frisam mais o lado humano do Cristo, mas não podem esconder sua divindade e reino triunfal. Ele é chamado de Minha Salvação, um título divino que ecoa o próprio nome de Isaías. O Senhor é salvação. Como salvação, ele é não só o mediador, mas o conteúdo real da aliança de Deus com seu povo. E o seu domínio se estenderá até a extremidade da terra, às terras do mar, aos povos longe. É o que nós comentamos aqui. E como nossa conclusão, como servo, Cristo é também um modelo para todo o nosso serviço. O título servo do Senhor pertence também ao obreiro cristão, que deve manifestar o mesmo espírito de mansidão e perseverança que marcou toda a vida de Cristo na terra. E aí está lá em 2 Timóteo 2, 24 e 26. O que marcou. Vamos só dar uma lida para a gente estar fechando aqui 2 Timóteo. Segundo Timóteo 24. Segundo Timóteo 2, 24 e 26, que nos diz assim: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que a vontade deles estão presos. Né? Vem dizendo então aqui o mesmo, né, o sentimento, como nós devemos também nos posicionar mediante isso, instruindo com mansidão os que lhe resistem. Né? Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Esse é o papel do servo do Senhor, segundo Timóteo, aqui vem nos trazendo essa orientação. Então espero que essa lição tenha ajudado, assim como tem ajudado a minha vida, tenha ajudado também a sua de alguma forma, que você possa meditar, né, nessa lição e sabendo da nossa condição e da nossa função como servo do Senhor, que nós viemos aqui sim, mas temos um propósito, um objetivo. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades que estão nas regiões celestiais. Que Deus vos abençoe grandemente, que o Espírito Santo continue falando profundamente no teu coração, graça e paz. Amém.